Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o devocional de Deuteronômio. Vamos lá, vamos começar? A paz, meu povo, bom dia! Hoje nós vamos estudar Deuteronômio 10. Bom dia, meu povo, a paz. Vamos lá. Deuteronômio 10. Tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como a primeira e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu reescrevi as tábuas, as palavras que estavam na primeira que você quebrou, e você colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como a primeira, subi no monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor entregou a mim e eu voltei. Desci do monte, coloquei as tábuas da arca que tinha feito lá e ficaram conforme o Senhor o tinha ordenado. Os israelitas partiram do poço dos Jacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu, foi sepultado. Seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá, e lá para Jotbatá, terra dos riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar a bênção em seu nome, como se faz ainda hoje. E é por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é sua herança, conforme o Senhor Deus lhe prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como a primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse: conduza o povo no caminho para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a vocês. Exortação ao temor do Senhor. E agora, ó Israel, é que o Senhor, seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, que ame, que sirva o Senhor, que o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, que obedeça aos seus mandamentos do deserto do Senhor. E hoje dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, seu Deus, pertence os céus, até o mais alto céus e a terra e tudo que nele existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou dos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendente deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano do soberano, o grande Deus, o poderoso, o temível, o que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão, da viúva, ele ama o estrangeiro, dando alimento e roupa. Amem estrangeiros, pois vocês mesmos foram feitos estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, seu Deus. Sirvam-no, apeguem-se a ele e façam seu juramento somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes e temíveis maravilhas, que vocês viram com seus próprios olhos, e os seus antepassados que desceram ao Egito. Eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Esses dias eu conversava com uma seguidora e ela me disse que antes de fazer o devocional, hoje me acompanhar, ela sempre foi cristã
E ela nunca tinha se atentado ao santo temor do Senhor. E hoje o temor do Senhor é algo que grita no coração dela. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Já se ajusta aí, hein? Eu quero saber se você era como essa seguidora. Se tem pouco tempo. Se tem um tempo presente que você começou a se atentar ao santo temor do Senhor. Escreve aqui, eu. Ou se você sempre se atentou ao santo temor do Senhor, escreve assim, não. Só para eu saber. Porque é interessante e curioso que a gente vai lendo o Novo Testamento, e a gente já leu todo o Novo Testamento. Sugiro você ir lá no Novo Testamento, você, né, Conselho, isso mesmo, vai escrevendo para mim, seja sincero. Se a partir desses devocionais você começou a se atentar ao santo temor do Senhor. E ontem uma seguidora veio me perguntar uma palavra específica de um texto. E eu virei para ela e só falei assim, minha senhora, vai lá e vê o devocional. E era um devocional que estava no Novo Testamento. Ela, Poliana, em tal capítulo tal, versículo tal, eu falei, vai lá e vê o devocional. E ela escreveu no YouTube, ela escreveu algo lindo, algo que ela não tinha se atentado antes. E se eu não tivesse indicado para ela, vai lá e vê o devocional, ela não tinha aprendido tantas coisas lindas que ela aprendeu ontem. Então, eu sinto que esse é um tempo que o Senhor nos preparou. Isso mesmo, ó, depois que eu te conheci, você e eu comecei a clamar ao santo temor. Às vezes a gente acha que as coisas vêm como se fosse um passe de mágicas. E a gente tem que entender que nada é como um passe de mágicas, nem a graça. A graça, ela é concedida, mas ela teve um preço. Deixa eu só ajeitar aqui que tá muito baixo. Ela teve um alto preço para que hoje eu e você pudéssemos entrar no reino dos céus. O preço foi feito com preço de sangue. Não existe preço hoje. Se eu entregar para vocês, a gente estava falando de barra de ouro, né? Se eu entregar para vocês uma barra de ouro muito valiosa, ainda assim, ela é muito inferior, considerada ao preço que foi pago na cruz. Mas mesmo com o preço que foi pago na cruz, Cristo, quando ele vai nos orientar acerca do que devemos fazer, ele diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então ele está dizendo, olha, vai ter um preço também. E o preço é de abrir mão das coisas deste mundo. E quando a gente fala do santo temor do Senhor, quando a gente fala que o santo temor do Senhor é um batismo do Espírito Santo, quando eu falo que a gente precisa correr atrás, que a gente precisa se inclinar, que a gente precisa decidir querer, é porque é carregar a nossa cruz e seguir. O mundo jaz maligno. Aqui o diabo, ele quer tragar a sua alma em todos os aspectos. Eu vejo pessoas que, engraçado, a vida dela corria muito bem. Eu vi um fato, um dia, numa hora. Em uma hora de desatenção, uma única hora. Um dia de desatenção, o inimigo tragou a vida daquela pessoa e destruiu o futuro dela. Mas o Senhor vem para nos dar vida e nos dar em abundância. Se você é assim como aquela seguidora, que o inimigo ficou um dia, uma hora e tragou a vida dela. E hoje trouxe uma culpa enorme para o coração dela. Eu posso te falar uma coisa? O diabo, ele faz isso só para nos confundir do propósito. Porque já foi pago. Todas as vezes que o inimigo... Eu vejo que às vezes as mulheres falam assim, meu casamento acabou, a minha culpa. Não é sua culpa. Não é sua culpa. Talvez o inimigo te distraiu um dia, uma hora, por algum comportamento repetitivo. Tudo bem, você foi distraída, agora que a culpa é sua, não é. A culpa é de quem se resolveu sair. A culpa é de quem resolveu não permanecer. A culpa é de quem resolveu não lutar. A culpa é de quem falou assim, olha, vamos restaurar. Vamos resolver. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Se eu não tivesse feito tal coisa, não tinha acontecido isso com o meu filho. Talvez não. Mas é porque o inimigo, ele quer nos distrair o tempo inteiro. A gente precisa clamar o santo temor do Senhor. E é interessante que quando a gente lia o Novo Testamento, eu fui gerada, assim como vocês. Nós fomos gerados no desejo de sermos batizados no santo temor do Senhor. E quando a gente abre em Gênesis, a gente fala de novo. Aí a gente continua a Bíblia. E hoje a gente está lendo Deuteronômio.
Deuteronômio 10, a metade de Deuteronômio 10 fala, sabe o quê? Para que a gente seja batizada no santo temor do Senhor. É tão importante porque o santo temor do Senhor nos tira do cárcere, nos tira do caos, nos tira do vale, nos tira do vale da sombra da morte. O santo temor do Senhor muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa essência, ele muda o curso do ciclo. O santo temor do Senhor quebra o ciclo, joga no lixo e dá um restart em outro. Ele é o único capaz de quebrar o ciclo que você vive para você viver outro. Uma nova história, agora escrita pelo dedo de Deus. Sabe aquela família que tinha tudo para ter um caos e de repente existe um ali batizado no santo temor do Senhor? A gente precisa de um. A gente precisa de um que se levante ao Senhor, porque onde tiver um adorando, o inimigo não fica, o inimigo não toca. Quando a gente lia o Novo Testamento, aquilo enchia o meu coração, de ver que quando Jesus chegava no ambiente, os demônios urravam eles. Não, nos tira daqui não, porque nem eles querem ficar. Já lemos, sim. Nem eles querem ficar lá. O inferno é um lugar tão infernal. O lugar destinado, né? O lugar destinado ao inimigo é tão ruim até para eles que nem eles querem ficar lá. Nem eles querem ficar lá. Então, você sabe o que acontece? Sabe o que a gente precisa de fazer? Clamar, desejar o santo temor do Senhor. Eu acho interessante que às vezes Jesus ia comer e ali a paz era estabelecida. Todas as vezes, vocês podem ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as vezes que Jesus chegava no lugar, a paz era estabelecida. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor o acompanhava. Todas as vezes em que você chegar em um lugar, todas as vezes em que eu chegar em um lugar, a paz do Senhor precisa ser estabelecida. O santo temor do Senhor precisa acompanhar a você e a mim. Porque se a gente não tiver com o santo temor do Senhor, o mundo vai nos levar para o caos. Em todas as circunstâncias. Você pode ser cristão a vida inteira. Você pode ser cristão de berço, você pode ser uma pessoa com seu coração entregue ao Senhor. Mas se você não for batizada no santo temor do Senhor, o inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma, ele vai tentar nos confundir e nos enganar o tempo inteiro. Então as nossas decisões serão baseadas com valores terrenos e não espirituais. Então as nossas consequências serão consequências de pessoas iníquas. Meu Deus, eu sou da igreja, por que eu fiz isso, não é? Às vezes as pessoas falam, Poliana, olha, eu estive com o Senhor toda a minha vida. Por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Aconteceu porque você se distraiu. E no mundo espiritual ele não permite distrações. O diabo ele está a ponto de nos tragar. Ele quer uma única brechinha. Ele só quer uma brechinha para entrar na nossa alma e destruir o nosso futuro. Eu e você precisamos andar alerta. Eu e você precisamos andar em atitude. Eu e você precisamos ser pessoas que estamos sempre à disposição do reino de Deus. E isso só vai acontecer o dia que formos batizados no santo temor do Senhor. Eu conversava com outra seguidora esses dias, ela me falou assim: além do temor do Senhor, Poli, eu tenho clamado por santidade. Porque eu tenho observado que o inimigo da minha alma, ele quer tragar a santidade da minha família. A minha e da minha família. Porque acontecem coisas na nossa vida e a gente fala, qual o problema? Né? Qual o problema? Qual o problema de eu sair ali e me divertir um pouco? Qual o problema de eu fazer isso? Qual o problema de eu fazer aquilo? Só que a gente não está falando sobre qual é o problema. A gente está falando sobre uma luta entre o céu e o inferno. Quando você colocar na sua cabeça e pensar, qual o problema de eu fazer isso aqui? Qual o problema de eu me deitar com o meu namorado, com o meu ficante? Qual o problema de eu ter uns 5 ficantes? Terreno nenhum, você pode ter até 7.
Até mais de 7. Um para cada dia da semana, né? Eu tenho uma amiga que, quando ela era solteira, ela tinha um ficante para cada dia da semana. Eu ficava impressionada. Todas as vezes eu perguntava para minha filha, como você dá conta? Todos os dias você sai, você tem um da segunda, você tem um da terça, um da quarta. Ela, é fase. E graças a Deus que foi uma fase mesmo. Mas eu fico pensando, como que fica uma pessoa dessa? Como que fica o reino em uma pessoa dessa? Onde que está o santo temor do Senhor? Qual o problema? Ela é solteira, não é? 7. Era ficante. Problema, exatamente, Paty, são as consequências. Tudo que a gente faz, em que a gente se entrega ao Satanás, ele vai requerer. Assim como tudo que a gente faz ao Senhor, a bênção dele nos alcança. Quando a gente faz algo em adoração e idolatria ao demônio, ele vai requerer. Ontem uma amiga me ligou e a filha dela ganhou um monte de presente, mas muitos presentes extraordinários. A filha dela ganhou presente de tio, de vô, e ela estava muito feliz com a filha dela, assim, muito feliz pelo momento que a filha dela estava vivendo, porque ela jamais teria condições de dar e proporcionar o que a filha dela vai ter. E eu virei para a filha dela e ela colocou no Viva Voz. Eu falei assim, fulana, sabe por que você está ganhando esse tanto de presente? É porque você recebeu hoje a bênção da obediência. Eu quero que você escute o que a tia Polly está falando. Você é uma menina muito obediente. Você é uma menina que você ajuda sua mãe em casa, você ajuda sua mãe com os irmãos mais novos, você obedece sua mãe quando sua mãe tirou, a mãe dela retirou totalmente a televisão, o celular, iPhone, iPad, tudo dela. Tudo, tem uns 4 anos. E ela já é mocinha, ela tá virando mocinha agora, ela vai fazer 12 anos esse ano. E ela, no início, ela reclamou, mas ela hoje entendeu que aquilo ali foi só pro bem dela. Tanto é que hoje ainda ela não tem função cognitiva para poder ter um celular, porque é inadmissível que a gente deixe os nossos filhos até 13 anos expostos aos celulares. E ela nunca pede. Ela sabe e ela é muito obediente, a mãe dela. Foi impressionante ver como mudou a obediência dela. Ela era uma menina boa, mas ela não era uma menina tão obediente quanto ela é hoje. E eu falei para ela ontem, eu falei, olha, quando a gente se dedica ao Senhor e quando a gente se dedica a fazer tudo que o Senhor ele quer pra gente, ele nos alcança. Você foi alcançada nesse dia pelo Senhor. Não foi a sua vovó. Não foi o seu titio, não foi seu outro titio que te deu esse presente extraordinário que até eu queria. Sabe quem fez isso? Sabe quem tocou o coração das pessoas? Foi Deus. A bênção da obediência te alcançou. A bênção da obediência foi até onde você não podia ir. Você não queria entrar nesse lugar? Você não queria fazer essa aula? Ela ganhou um instrumento e a aula lá de um instrumento que ela queria fazer. E a mãe dela não tinha como comprar, porque tanto o instrumento era caríssimo quanto a aula também. E ela conseguiu. E assim, veio na mão dela, de mão beijada, sabe? Ela simplesmente desejou e aconteceu. Quem gostaria aqui de desejar e acontecer? Eu sou a primeira que eu queria. Eu queria que eu desejasse algo e algo aconteceria. E eu sei que talvez você pode até nem escrever no chat, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui online, presente agora e que vai ver depois esse vídeo, queria desejar algo e esse algo acontecer. E foi muito impressionante que ela só desejou. Ela só manifestou o desejo dela. E quantas vezes você manifesta o seu desejo e eu manifesto o meu desejo e não acontece nada? Sabe por quê que eu vi claramente que o desejo dela foi manifestado? Ela manifestou, eu quero fazer isso. A mãe dela falou, filha, agora a gente não tem como fazer porque a mamãe não tem dinheiro. E ela ficou triste. Ela só ficou triste. Ela falou, tá bom, mamãe, poxa, eu queria fazer. E aí ela falou assim, filho, eu sei que você se dedicaria, porque ela é uma pessoa que se dedica a tudo. Ela, mamãe, o desejo no meu coração é fazer. Ela falou, filha, mas não tem a menor condição da mamãe pagar isso aqui para você e nem comprar esse instrumento. Ela, não, mamãe, eu entendo. Ela, olha, guarda isso no cantinho do seu coração, que a gente vai tentar daqui pro ano que vem, a gente vai se organizar para tentar. Aí ela, tá bom. E ela ficou amuada. E as pessoas que estavam ao redor dela falou, não, ela é muito obediente.
nós vamos dar para ela. E as pessoas estão se esforçando para poder fazer por ela, porque realmente, gente, é muito caro o que ela vai fazer. Só que ela sabe, ela talvez não tenha total dimensão nem consciência do que ela ganhou, mas ela foi alcançada. Vai chegar um dia em que o santo temor do Senhor vai preencher tantos espaços no seu coração, em que não vai haver dúvidas nenhuma sobre o que é, quando é, como é. E quando você desejar algo, quando você querer algo, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Porque Ele vai olhar para você e falar assim, nossa, meu filho é tão obediente. Meu filho, ele pegou o caminho de volta, ele se arrependeu dos seus pecados, ele restituiu aquele que ele ofendeu, ele oferta, ele se entrega. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Deus dizendo, eu me importo com o órfão, eu me importo com a viúva. Você sabe quem são as mulheres viúvas do século XXI? Eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Falo isso também com muito temor. As viúvas do século XXI, elas são as mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos. São as mulheres separadas que foram abandonadas pelos seus maridos. Essas são as viúvas do século XXI, porque elas têm o mesmo destino das outras viúvas. Mas escuta, se talvez você foi abandonada, se talvez você desejou ter a sua família, construir a sua família e entregar a sua família apenas no dia da sua salvação para o Senhor e as coisas não fluíram tão bem, talvez você tenha se casado, né, com o filho do Satanás. Que isso acontece, gente? Quando a gente fica desapercebido e a gente não entende o que é o santo temor do Senhor e a gente deixa que o desejo do nosso coração, ou a vontade de ter alguém, ou a vontade de ter uma família vá acima do que o Senhor tem para nós. E a gente se casa e as coisas às vezes não fluem do jeito que tem que fluir. E acontece a separação. Eu vejo mulheres abandonadas, a tal ponto que talvez existem muitas seguidoras minhas que tinham uma vida muito bacana e que hoje tem que correr atrás de um benefício do governo, porque se elas não tiverem o benefício do governo, elas não conseguem comer. Mas ainda que você tenha que ir atrás do benefício do governo, ou ainda que sozinha a sua renda esteja muito apertadinha, ou ainda que você esteja nesses desafios todos, a Bíblia diz que Deus se importa com você. Deus se importa com esse tipo de mulher e Ele deixa muito claro isso aqui. Deus se importa com a mulher que foi abandonada. Deus se importa com a mulher que não tem um marido para cuidar. São essas as viúvas que Deus se importa. Tem muita mulher viúva por aqui. Tem muita mulher viúva no país. Muita mulher que foi abandonada pelo seu marido. Tem muita mulher que o marido, ele acha que ele pode ficar reconstruindo várias outras histórias com várias outras mulheres. Mas ele não pode. Enquanto isso acontecer, ele só vai ter a vida dele destruída. E às vezes ele tá até sorrindo, tá tirando foto, tá comprando carro, tá comprando casa. Mas eu não falo dessa vida. Às vezes a gente limita a nossa visão, a dor que a gente tá vendo e sentindo agora. Mas isso aqui é muito nada, é muito pequeno. A gente é pó. A gente é pó. Quantas vezes eu fico pensando como o meu avô, ele foi... Olha, será que o temor do Senhor não está me escravizando a lutar? Escravizando não, Ele nunca vai te... Isso aí não existe. Isso aí não existe. Leito tá... Não é assim, ó. Polly, será que o temor do Senhor não está me escravizando a lutar pela restauração do meu casamento, visto que o Senhor odeia o divórcio e o casamento até que a morte nos separe? Pois é, não está. E olha como a gente é perdido, sabe? Olha como a gente fica perdido mesmo. Primeiro que o temor do Senhor não tem nada a ver com a questão do seu casamento. Primeiro que o temor do Senhor, pois é, gostaria de me divorciar, mas eu temo o Senhor. O temor do Senhor é sobre a sua intimidade com Deus, tá? É sobre a sua intimidade com Deus. E outra coisa, se Deus odeia o divórcio, mas Deus também odeia a violência. Deus odeia o divórcio,
Mas Deus odeia quem trata com infidelidade o casamento. Então, às vezes, a gente fica preso. Isso aí, na verdade, talvez você esteja presa na sua religiosidade. E Deus abomina isso. Então, você tem que sentar com seus líderes, com seus pastores. Você tem que pegar bons conselhos. Não agir diante do que você está sentindo. Você tem que escrever tudo no papel. Dia 1, aconteceu isso. Dia 2, aconteceu isso. O problema é que, às vezes, para você tomar uma decisão tão séria, tão difícil assim na sua vida, você não coloca tudo no papel. Coloca no papel, escreve. Sente-se com seus líderes. Sente-se com seus pastores. Sente-se, faça uma mesa redonda. Faça um acompanhamento. O problema é que a gente quer fazer tudo sozinho. Chega uma hora dessa, não tem como fazer sozinho. Tá? Primeiro que o santo temor do Senhor, ele fala sobre liberdade e não prisão. Você tá com receio de tomar suas decisões, não pelo temor do Senhor, mas você tem receio de tomar as suas decisões por religiosidade. Ai, o que a sociedade vai falar de mim porque eu sou divorciada? Ou o que as pessoas vão falar ali? Ai, porque Deus odeia o divórcio, pronto, eu vou pro inferno. Tá, mas só você sabe o que você tá passando. Deus odeia o divórcio, mas Deus também odeia a violência. Deus odeia o divórcio, mas Deus odeia quem trata o outro com infidelidade. Então, é muito fácil pegar um versículo separado da Bíblia e obrigar uma pessoa a ter uma vida condenada, uma vida miserável. Deus nunca quis isso, Jesus nunca quis isso. A única coisa que Jesus veio para fazer é resgatar a tua alma. Agora, te obrigar a ficar sofrendo violência, te obrigar a ficar sendo rebaixada o tempo todo. Eu nunca vi isso na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Então, antes de tomar sua decisão, na verdade, não pode tomar essa decisão só. Você precisa sentar e colocar na mesa. Por que eu estou lutando? Por que eu não estou lutando? E outra, e quando uma pessoa vai lutar, ela não pode se sentir escrava. Ela não pode se sentir acuada. Ela tem que entender os motivos pelos quais ela está lutando. Tem muita gente dizendo para mim que está lutando e, na verdade, ela está ali só esperando o outro morrer. Porque dentro dela, ela só quer que o outro morra para ela ser livre. Isso é lutar? Porque uma pessoa que luta, ela tem misericórdia pelo outro e amor. E o relato que você me trouxe não é um ato de misericórdia. Eu quero isso. Mas eu não vou fazer isso por causa da religião. Eu desejo, só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você tem vivido. Não tem ninguém. E quanto ao segundo casamento, não gostaria de ficar sozinha pro resto da minha vida. Primeiro, eu não acho que uma pessoa, tá vendo? Olha só como é a mente das pessoas. Ela quer se separar, mas não quer ficar sozinha e já tá pensando no segundo casamento. Sabe qual a chance do segundo casamento dar errado? 100%. Se não é 100, 99,99999%. Totalmente errada. E se você se separa do jeito que você tá, com a mente que você tá aí, você vai se casar de novo com o seu marido. Outro homem, mas igual ao seu marido. Igual, sabe quando eu falo para as mulheres, você se casou com seu pai? Você vai se casar com seu primeiro marido de novo. E qual vai ser a diferença de você estar casada com ele e de estar casada com outro? Nenhuma. Você vai passar os mesmos desafios. Na verdade, vai ser muito pior, porque você vai estar conhecendo uma pessoa nova com os mesmos problemas. Então, você já vai estar cansada dos problemas do seu marido atual e aí com outro. É só isso que acontece. Então, antes, eu preciso que você saia desse devocional refletindo sobre como você lida com Deus, entendeu? E não existe a menor possibilidade de você se separar e entrar em um outro relacionamento e esse relacionamento não ter nada a ver com o seu marido. Não existe essa possibilidade. E esse é o maior erro das pessoas. Elas simplesmente vão lá, elas se divorciam e aí por receio, que não quer ficar só, ou que também, poxa, já tô ali com meus 30, 40, 50 anos, eu não vou ficar só. E acaba que ela atrai uma outra pessoa igualzinha o marido anterior ou igual o pai, que era um problema. Então, para isso, para o ciclo mudar, a única
única forma que tem como de quebrar, de você viver uma outra história, é o santo temor do Senhor. Tá vendo como você ainda não... Tá vendo como você ainda não... Obrigada, Rose, você é muito linda. Tá vendo como você ainda não está pronta para viver isso? Não, Polly, luta 5 anos e não sinto falta. Perguntei porque no futuro não quero ficar sozinha. Ninguém quer. O Senhor não fez. Coloca uma coisa na sua cabeça, Lê. Nenhuma pessoa que está na face da terra, ninguém nasceu para ficar só. Nem você, nem eu. Agora, se você se divorcia, você precisa se dedicar um tempo à castidade. Você precisa se dedicar um tempo apenas à santidade. Agora, esse tempo vai ser quanto tempo? 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos? Você está pronta para ficar os próximos 15 anos só, esperando que o Senhor entregue a você o homem da sua velhice? Você está pronta para isso? Você está pronta? Porque é muito ruim. É muito ruim. E outra coisa, você fala para mim, Polly, eu luto há 5 anos. Você luta há 5 anos, mas já está pensando em desistir? Você luta há 5 anos e já está pensando em se divorciar? Ou você luta, porque quando a gente luta, a gente luta. A gente não luta pensando, não, vou me divorciar e vou casar com outra. Entende como tem uma série de conflitos dentro de você? Porque se você não tiver certa o que você quer, igual eu. Nossa, gente, ontem eu terminei o dia tão cansada. Ontem eu terminei de estudar, era 9h45 da noite. Não, vocês não estão entendendo. Eu acordei, era 4h50 da manhã com meu avô arrastando cadeira. Mas já era hora de eu acordar mesmo. Mas sabe quando o sono é ciclo de autossabotagem? É isso que ela vive, Lorena. Obrigada, Lorena. Eu tava aqui tentando trazer a palavra na minha mente, eu não tava conseguindo lembrar. Obrigada, foi o Senhor que falou do seu coração, Lorena. Isso que a Lê vive. A Lê, você vive um ciclo de autossabotagem. Eu até, porque assim, gente, ai meu Deus, onde está? É isso que ela vive. Ela não vive, ela não se separa por temor do Senhor. Ela vive um ciclo de, literalmente, a Lê descreveu pra gente um ciclo de autossabotagem. Anota esse ciclo ali e estuda sobre ele essa semana toda. Essa semana e semana que vem é bem intenso e é bem longo o significado disso. E depois você conversa comigo daqui umas 2 semanas. Mas você vai estudar muito sobre isso. Eu quero você expert sobre o ciclo de autossabotagem. Depois da aula de ciclos que eu for dar, você fala comigo, para você entender o que está acontecendo com você, que não tem nada a ver com o santo temor do Senhor, tá? E ontem eu dormi muito cansada, que eu estudei até 9h45 da noite, né? Aí eu acordei, fui pra academia, trabalhei, fiz coisa aqui pra casa, cozinhei, estudei, trabalhei e fiquei. Sempre vai pro YouTube, Ló, mais tarde, tá? E estudei. Quando foi 9h45 eu dormi de exaustão e eu tive um pensamento na minha cabeça, sabe? Eu falei, se eu não soubesse exatamente o que eu quero, eu pararia hoje, pararia aqui. Eu tava tão exausta, eu tava emocionalmente tão cansada, eu tava emocionalmente tão falida, sabe? Quando você tá falido, que se eu não soubesse exatamente o que eu quero, eu tinha parado ontem. Exaustão. Sabe aquele negócio que você fala assim, meu Deus, a minha mente o tico e o teco vai fundir. E eu penso assim, amanhã eu vou acordar cedo e eu vou fazer exatamente o que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Porque eu sei exatamente o que eu quero. Esse é o ponto. E não é só na vida acadêmica. Não é só sobre estudar, não é só, é sobre tudo, né, Mari? É sobre como você vai tratar o seu filho com amor, sendo que ele merece uma peia. Se você não souber exatamente o que você quer, gente, a gente vai berrar e vai surrar a criança todos os dias. Todos os dias, a gente vai surrar.
A gente vai surrar. Teve uma hora que ontem que eu tava assim, me esforçando pra concentração e fora que os meninos chegaram. Que ontem, como a gente tinha que conversar muito, eu e Isabela, de uns processos que a gente tinha e tudo, então a gente ficou aqui, a gente ficou no escritório aqui ontem, aqui em casa. E chegou uma hora que as crianças chegaram. Aí entra um, aí entra outro, aí entra um. Teve uma hora que minha sobrinha entrou aqui umas 40 vezes. Teve uma hora que eu falei pra ela, eu não dou conta. Não dá. Que ela tava se arrumando pra ir pra natação. Então, cada peça de roupa que ela se vestia, ela vinha aqui. Não dá. Tia, esqueci o maiô. Posso usar esse aqui seu? Pode. Tia, esqueci a parte de baixo. Você tem? Não. Tia, eu preciso... Entendeu? Então, se eu não soubesse exatamente o que eu quero, ontem mesmo, meu Deus, teve uma hora que eu fechei a porta, sentei, ela abriu. Falei, olha, eu acabei de fechar a porta. Eu acabei, o que você quer? Qual é? O que você veio aqui de novo, em 3 minutos? Aí você vai sair, você vai deixar a porta aberta, eu vou fechar a porta, eu vou sentar, você vai voltar. Eu não tô dando conta. Então, se eu não soubesse exatamente o que eu queria, ontem eu tinha jogado a toalha. Que chega uma hora que se você não sabe exatamente o que você quer, você joga a toalha. Você cede ao seu eu, você cede às circunstâncias, você cede ao cansaço, você cede ao estresse, você cede tudo, Aí tem hora que eu tô aqui e as crianças estão pegando, eles são capazes de usar uma resma inteira de papel por dia só para escrever, só para desenhar, só para brincar, sabe? Entra aqui, pega uma resma, volta, entra, pega. Então, se você não sabe exatamente o que você quer, você fica girando em ciclos. E aí você fica se auto-sabotando. Mas eu sei o que eu quero. Eu sei exatamente o que eu quero. E eu sei o preço que eu pago pro que eu quero. E às vezes, principalmente em relação a casamento, em relação a sentimentos, às vezes a gente não sabe o que quer. Então a primeira coisa é definir o que eu quero. Eu preciso saber o que eu quero. Eu quero lutar. Então, se você quiser lutar, você não tem que pensar em outro casamento ou em divórcio. Você tem que lutar. Não, entenderam como funciona? Eu não quero. Pô, a partir de agora, eu não quero. Quem sou eu, gente, para dizer que uma pessoa é obrigada a ficar dentro de um lugar onde não tá? Não dá. Entenderam? Então, ela não quer. Vamos trabalhar com o eu não quero. Se você não quer, quando a gente não quer, principalmente quando a gente está dentro de algo que é muito grandioso, que é uma família, você não pode simplesmente pegar a sua malinha e ir embora. Você precisa de acompanhamento para entender por que você não quer. Quais são os motivos? Você tem motivos legítimos, como qual tipo de violência você sente? Qual tipo de violência você vive? Entende? Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, os motivos pelos quais você não quer, porque às vezes a pessoa está lutando, mas ela não quer. O coração dela está fechado. Isso, pronto, ela quer, mas ela está cansada e sem forças. Então, o primeiro ponto é, eu decidi, eu quero. Então, eu quero, então não faz parte de divórcio, não faz parte de segundo casamento. Então, isso não é um pensamento que tem que vir na sua cabeça, tá bom? Se você quer, se você tá em dúvida, aí você precisa decidir o que você quer. Primeiro ponto. Então, eu tô em dúvida, então eu não sei o que eu quero, né? Em 30 minutos ela já não quis, igual a Mari falou, eu não quero. As violências que a Mari sofreu, a gente já conversou, né, Mari? Fez com que ela decidisse que ela não quer. Então, o não querer, quando a gente fala de pessoas, que pessoas não são descartáveis, a gente precisa de ajuda pro não querer. Agora, quando a gente quer, também a gente precisa de ajuda. O problema é que às vezes a gente quer ou a gente não quer e tá fazendo tudo sozinho. Eu digo a vocês, eu estou até aqui hoje com um propósito firme no que eu quero. Grande parte disso é porque eu tenho uma companheira. Eu tenho a Isabela. Eu vi que ela entrou, hein? Você tá aí, irmã? Eu vi que ela entrou bem no início de aniversário dela. Hoje é dia de comemorações. A senhora está fazendo muitos anos de vida. Então,
Eu ia falar isso. Obrigada, Vanessa. Ó, a Lê, depois de estudar sobre autossabotagem, que a primeira coisa que ela precisa, Vanessa, é estudar sobre autossabotagem. Assista os destaques da Poli, Aliança 1, 2, 3 e 4. Exatamente. Quando eu falo que ali tem um presente ali dentro para vocês, vocês precisam de estudar isso. Depois de estudar sobre autossabotagem, assista os destaques da Poli, Aliança 1, 2, 3 e 4. Aí você vai entender. Eu acho que a Isabela saiu da live, gente, senão ela tinha respondido. Que ela vai assistindo a live, aí chega um menino, acorda, e vem outro menino. Você sabe como é que é a vida de mãe, né? Aí às vezes lá a internet na casa dela também tá ruim. Mas ela entrou, hein? Ela entrou aqui, minha irmãzinha. Então, se você quiser, vai ter pessoas na sua vida para te ajudar a caminhar uma milha. Se você não quiser, também terão pessoas na sua vida para te ajudar a caminhar mais uma milha. Então, a primeira coisa que você precisa saber, porque você descreveu pra gente, Ale, um ciclo perfeito de autossabotagem. Quem conhece sobre o tema viu que você fez exatamente isso. Você está se autossabotando. E talvez você tenha se colocado no lugar de vítima. Depois eu vou falar com vocês um pouco sobre autossabotagem para vocês entenderem. E o lugar de vítima não sai do ciclo. O lugar de vítima não sai. Não adianta você falar que tá lutando sendo que você não está. Você disse para mim que tá lutando há 5 anos. Pelo seu relato aqui, quem conhece de autossabotagem percebeu que você ainda não está lutando. Você não colocou um dia na luta, nem um dia. Nossa, Poli, que maldade. Não tô sendo maldosa, não. Eu tô só te falando que isso aconteceu com você. Você tá há 5 anos tentando, querer lutar, né? Mas como você tá se auto-sabotando, assim, e gente, Isabela, acho que nem tá aqui, tá todo mundo dando parabéns pra ela, ó. Vou falar pra ela, você tem que terminar de ver a live, tô te dando parabéns. Que como você ainda está se auto-sabotando, você não consegue visualizar que você está vivendo um ciclo e ele não vai terminar. Esse é o problema. Ela disse que tá cansada e sem forças. E vocês viram como ela relatou um monte de coisas ao longo da live? Sabe o que isso significa? Sobre as coisas que ela relatou, até hoje nenhum dia ela lutou. Até hoje ela só viveu o ciclo de autossabotagem. É ou não é? Quem conhece de autossabotagem percebeu que ela faz isso. Ela não lutou nenhum dia. Não tem um dia lutando. Você só tá vivendo ciclos de autossabotagem. Depois eu vou falar com vocês sobre autossabotagem para vocês verem a diferença de lutar, né, Rose? De lutar e de viver ciclos de autossabotagem. O problema é que o ciclo de autossabotagem vem com ele a vitimista. A gente acaba virando vítima. E é muito ruim virar vítima, porque a gente não consegue visualizar que a gente está sendo vítima. Então, estuda. Deixa essas 2 próximas semanas para você estudar sobre ciclo de autossabotagem antes de ver os destaques. Que aí você vai entender a diferença de lutar e de viver um ciclo de autossabotagem. E só pra gente finalizar aqui, não acho que Deus está alheio a você. Tem mulher que vira pra mim e fala assim, eu tô muito triste porque o meu marido era maravilhoso e ele abandonou os filhos. E tem muito órfão de pai vivo, muito. E eu posso falar uma coisa pra vocês, não se preocupa com isso também não. Não se preocupe, porque quando o homem sai do lugar dele, Deus entra. Quando o homem não faz o que tem que ser feito, Deus faz. Quando o homem não vai, Deus vai. Deus vai até onde o homem não pode ir. Deus vai. Isso. Viu, gente? Viu? A gente percebeu ali. É muita mágoa. Pois é, acredito que me faça de vítima, mas é muito confuso. É muito confuso ali. Por isso que você precisa de ajuda. Adriana, eu me auto-sabotei por anos, até entender que eu precisava me posicionar e sair do lugar de vítima. E é muito difícil, viu, Adri? Você fez algo que poucas pessoas fazem. Porque o povo, na verdade, o lugar de vítima ainda é um lugar confortável, entendeu? Então, você sair dessa zona de conforto de vítima é para poucos, parabéns. Tem um livro que li sobre ciclo de autossabotagem, Stanley Rosney. É Rosney que fala? Rosnes. Não, peraí. Stanley Rosnes.
Printa essa tela aí, Ale, para você ler esse livro que a Mari leu. Tem um livro que li de ciclo de autossabotagem, autor Stanley Rosnes. Eu não conheço esse livro. Eu vou pesquisar sobre ele para eu ler também. Eu gosto muito desse tema. Ontem falei sobre isso muito com a minha família. Órfãos de pais vivos dentro e fora de casa. Dentro e fora, Raquel. Horner. Ah, meu Deus. Eu falei errado. Ela escreveu errado. Horner. Stanley Horner. Horner. R-O-R-N-E-R. Stanley Horner. Um dia desses eu ouvi isso, que meus filhos estavam órfãos de pai vivo. Eu tenho orado a Deus e pedido que Ele abra os olhos espirituais do meu ex-marido. Amém. Mas se não abrir, Fê, se não abrir, porque isso não depende de você abrir, não duvide. O Senhor, teu Deus, é o pai dos seus filhos, Ele é o pai que supre. Então você não tem que ficar orando para o seu marido querer ser pai. Você tem que requerer em Deus a paternidade dele para os seus filhos, entendeu? Senhor, os meus filhos são órfãos. Os meus filhos têm sido órfãos, seja o pai deles. Entende como a oração precisa mudar? Você não pode querer manipular ou dominar o que está no coração de outra pessoa. Entende? Mas você pode requerer a paternidade de Deus sobre a vida dos teus filhos. Ah, mas quando Deus encara esses órfãos como pai, você não faz ideia dos milagres que acontecem. Eu já vivi isso de perto, eu sei exatamente do que eu tô falando. Então entenda, como essa oração, Polly, de coração aberto, pode requerer. Senhor, eu quero requerer a paternidade do céu para os meus filhos. A gente não pode, a primeira paternidade ela começa em Deus e por Deus e para Deus. Deus acabou de dizer pra gente aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 10, eu tenho um amor especial pelos órfãos. Todas as vezes que eu vou orar por alguém que tá órfão sim, por alguém que casou e que o homem foi embora e que o filho é órfão, eu falo, Deus, entrega uma paternidade pro fulano. Eu tenho orado por alguns órfãos, por vários órfãozinhos. Senhor, dá um pai pro fulano, dá um pai pra fulana. Senhor, o Senhor é o pai da fulana. Assim como um pai amoroso, o Senhor a trate com carinho, a trate com amor. Principalmente quando eu vejo criança de pai separado. Eu sempre oro, eu sempre estou em contato, pedindo e requerendo a paternidade de Deus sobre a vida daquela criança. Senhor, não descubra essa criança, não descubra, gente, quando vocês verem um filho de pai separado e você perceber assim que o pai não é pai, que é muito isso, o demônio entra exatamente nessas áreas do homem. Então, quando vocês perceberem exatamente isso, ora no coração de vocês. Senhor, eu quero requerer pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, a paternidade do céu sobre a vida dessa criança, que ela se sinta suprida pelo amor de um pai. Entrega um pai para ela. Se não for o pai terreno, que o próprio Espírito Santo seja o pai dela. Polly, quando você fala de se posicionar e decidir lutando ou desistir, lutar pelo seu casamento, já que está com o divórcio correndo, não, Mila, não é isso não. Se posicionar é saber o que você quer. Você quer o quê? Primeiro você tem que saber o que você quer, tá? Primeiro que às vezes é tanta tristeza que a gente não sabe o que a gente quer. Primeiro ponto, o que é que você quer? Aí depois do que é que você quer, aí sim. Primeiro que eu não acredito em romper um casamento com tanta mágoa. Tanta mágoa. Porque isso só vai te levar pro caos. Primeira coisa é você se curar. Primeiro ponto, antes de decidir se você quer desistir, você precisa saber o porquê que você quer desistir. Porque quando a pessoa, geralmente ela coloca a mão na consciência e entende isso, ela não quer desistir. E se for para você desistir, por que você quer desistir? Primeiro que o primeiro marido é para sempre, né? E aí, na verdade, você só agrega um casamento a mais.
é o peso do primeiro com o peso do segundo. Já tendo a consciência, então a gente tem que ter muita consciência. Igual a Lê, ela quer o segundo casamento, mas ela só tem o peso do primeiro e o peso do segundo. Por mais que seja divorciada, é complicado. Então, o primeiro ponto é você saber o que você quer. Eu quero desistir. Então, você quer desistir? Por que você quer desistir? Ah, eu quero desistir por isso, isso e isso. Então, agora você vai buscar ajuda sobre por que você quer desistir. E você vai procurar cura e você vai saber que são 2 casamentos. Mas está divorciado, mas são 2 casamentos. Pergunta isso para Deus. Então você não rompe o vínculo, você simplesmente rompe a convivência. Vocês entenderam? Você não rompe vínculo, você rompe convivência. Tenho jejuado por isso, pedindo a Deus para ressignificar a paternidade de Deus para os meus filhos. E isso, Fê, tá certíssimo. Eu quero requerer a paternidade dos céus para os seus filhos. Faça isso, Raquel, todos os dias. Todos os dias. O Senhor, Ele ama os órfãos e as viúvas. O Senhor, Ele tem um carinho especial de cuidado pelos órfãos e pelas viúvas. Às vezes a gente pensa, viúva é só o marido que morreu, viúva é o marido que abandonou também, tá? Eu sempre oro pro meu filho, não cresça sem a presença do pai dele. Você ore para que o seu filho não cresça sem a presença de Deus. Porque, e se o homem não quiser? Porque não tem homem assim que ignora o fato de que tem um filho? E aí você tem que pedir a paternidade do papai do céu. Eu não quero segundo casamento. Gente, a lei, você já foi do 8 a 80 nesse devocional, Ale. Vou ter que orar na sua cabeça. Vocês viram como é que é? Quando você vira, a Mila escreve, ai, quem quer desistir, não sei o que, não sei o que. Aí a Lei escreve lá em cima, então, eu quero desistir, aí agora eu já não quero segundo casamento. Por quê? Porque entenderam. Entende como quando você começa a entender o que é o segundo casamento, o povo tá achando que é salada de fruta, que é unidurite e salame minguê, não é. Viu, Mila? Olha o que a Lei já escreveu do início do devocional para agora. Olha só, e isso daí é porque ela não sabe o que ela quer. E ninguém vai saber o que quer, sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para abandonar. Nós não fomos feitos para simplesmente abrir mão dos presentes que Deus nos deu. O problema é que a gente precisa se fortalecer para a gente entender o que Deus deu. Vocês viram como a pessoa vai do 8 a 80? Quando você vai puxando só um pouquinho, ela já vai, não quero. É isso, eu tô posicionada, eu não quero. Você não quer, então você precisa de ajuda para você entender por que você não quer. Porque se você não quiser esse, como a Mari falou, eu não quero. Se ela não quer esse, então ela não vai querer o outro, vai dar problema com o outro, entenderam? O buraco é muito mais embaixo. Eu vou encerrar porque esse devoção tá ficando super longo. Isso mesmo, ó, eu não quero. Vocês não querem? Então, gente, eu não quero, mas encara, eu não sei o que fazer sobre o que eu tô vivendo. Primeiro ponto, seja sincero, eu não quero segundo casamento. Reconhecer que precisa de ajuda, literalmente, Raquel, é o primeiro passo. Eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. Onde eu vou buscar ajuda? Primeira ajuda no Pai. Vocês precisam, o problema é que a maioria das pessoas não congregam. Vocês precisam congregar, vocês precisam fazer acompanhamento pastoral. Vocês precisam de um psicólogo cristão. Eu vou colocar nos meus stories, onde eu coloquei a indicação de um psicólogo, e hoje eu vou colocar a indicação de uma psicóloga, que eu acho que ela atende online, ela atende uma seguidora minha. Ela é muito legal. Ela é boa, gente, de verdade. As coisas que a minha seguidora vem e fala assim, você fala uma coisa, aí eu chego lá na psicóloga, a psicóloga fala a mesma coisa. Eu falo, meu Deus, a Poliana já falou isso. Então, essa psicóloga é boa. Eu não a conheço, mas ela é da minha seguidora e ela realmente é muito boa, assim, pelas coisas que a psicóloga tá falando com ela. E essa psicóloga, vocês seguem ela no Instagram, que ela faz vários reels e tal, e ela atende online, pelo que eu sei, tá? Eu vou deixar nos stories. Essa psicóloga aí, que ela é muito boa. Era até pra eu ter colocado ela ontem, só que eu esqueci dela. Então, a gente precisa de ajuda. A primeira coisa, olha só, que igreja boa, né? Na minha igreja me indicaram divórcio. Oh, meu Deus. Pois é, o peso dessa indicação vai recair sobre os ombros do seu pastor. Porque só se você estiver apanhando, só se você estiver no limite, assim, sabe? Se você não tiver passando limites,
limites mesmo. O pastor não deve ficar, tem que ajudar a lutar, né? Agora, se você estiver realmente vivendo um caso de violência, o pastor tem que te orientar a separar mesmo. Eu não sei qual é o seu caso. Você está sendo violentada, aí o pastor vai falar, divorcia. Claro, óbvio, nenhum pastor que se preze vai deixar uma mulher sendo ofendida demasiadamente dentro de casa. Isso não existe, né? A gente não sabe qual é o seu caso. Não apanho nunca, ele vive no adultério. É complicado, aí a gente já tem que avaliar muito bem o que está acontecendo. A Isa está aqui, tá? Não, ela entrou e saiu, Aline. Ela entrou e saiu, senão ela tinha escrito aqui, oi, tô aqui. Ela escreve quando ela tá. Eu busquei ajuda em todo lugar que podiam me ajudar no meu casamento. Mas o primeiro lugar foi no Pai. Ele me guiando após pessoa, até chegar a mim. Oh, que linda! A terapia de casais foi muito boa. Pois é, gente, tem como fazer. Vamos orar, que senão a gente vai ficar aqui nesse assunto para sempre, não é? A gente gosta desse assunto, para a gente ajudar umas às outras. E eu acho, Alininha, que você vai ter que mandar um WhatsApp para Isabela, que ela não tá aqui. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos por esse dia, te louvamos por esse devocional, te louvamos porque o Senhor é bom, te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu quero te pedir algo nessa manhã em especial. Traga discernimento aos nossos corações, traga clareza às nossas circunstâncias. O inimigo da nossa alma tem tentado roubar de nós a nossa fé, tem tentado roubar de nós a nossa santidade, a nossa pureza e o temor do Senhor. Que nós possamos de verdade estarmos ligados e conectados no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu acho que ela teve que sair, Aline, mas tu manda um WhatsApp para ela. É isso, meus amores. Que devocional ficou longuinho, hein? Mas foi um devocional muito esclarecedor. Vamos tomar cuidado com a autossabotagem pra gente não colocar no colo de Deus o que não é Ele, tá? Não coloquem no colo de Deus algo que não é dele. O temor do Senhor nos liberta. O temor do Senhor nos deixa livre. O temor do Senhor nos torna amáveis. O temor do Senhor nunca vai te aprisionar. Se você estiver vivendo qualquer tipo de prisão, é qualquer coisa, menos temor do Senhor. O Senhor, ele tem um amor especial pelas viúvas, pelas mulheres separadas. O Senhor tem um amor especial pelos órfãos. O Senhor tem um amor especial pelos que sofrem, pelos que creem, pelos que choram. O Senhor tem um amor especial por aqueles que são violentados. E Ele não está de olho fechado. Deus está vendo tudo. E Ele não está aqui só dizendo suporta. Ele está aqui dizendo eu vou sarar, eu vou curar, eu vou transformar. Mas a primeira coisa que a gente precisa é largar o ciclo de autossabotagem e amar ao Senhor e temer o Senhor. Se você teme ao Senhor, você não vai deixar ninguém violar o teu corpo, você não vai deixar ninguém violar a tua alma e você não vai deixar ninguém violar o teu espírito. Se você vive uma violência de corpo, alma, espírito, você pode ter certeza que você simplesmente não está conectado com o temor do Senhor. Porque se você é templo do Espírito Santo, você não vai permitir que ninguém viole o templo do Espírito de Deus. Entendeu? Se eu falasse assim, Deus está aqui neste copo, o que vocês fariam com esse copo? Ninguém ia deixar esse copo quebrar, todo mundo ia cuidar desse copo no maior carinho, não é? E isso que é um copo. E se eu contar para vocês, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você não vai comer acima do seu limite, você não vai beber acima do seu limite, você não vai fazer nada acima do seu limite, você não vai permitir que ninguém fira o corpo que habita o Senhor, porque aí habita o Senhor. Não é só pedir, você precisa de ajuda para que muitas vezes, para que a gente não permita que o outro fira o templo do Senhor, a gente precisa de ajuda. Porque se a gente não tiver ajuda, a gente vai ficar nesse ciclo de deixar os outros ferirem a parte que é de Deus. Proteja o templo do Senhor.
Que o Senhor habita em você. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estaremos todos aqui juntos para continuarmos o nosso devocional, que é meu, que é seu, mas é principalmente de Cristo. E, gente, eu tenho certeza que daqui para o final do ano, a Lê vai viver uma nova história. Uma nova história. Vocês podem escrever, nós vamos ficar juntos dela. E ela simplesmente vai ter uma reviravolta. E as próximas páginas, elas vão ser escritas pelo dedo de Deus. E nós vamos contar e contemplar o testemunho dela ainda nesse devocional. Um beijo!